aquela respirada e vamos. Primeira coisa que você tem que entender é o que é período composto. Então vamos lá. Período composto é aquele que possui mais de uma oração. A oração, ação. Lembra lá, qual classe gramatical que exprime, né? Que expressa ação é o verbo. Então você vai olhar quantos verbos tem e aí a partir desses verbos você acha as orações. Então o período composto é aquele que possui duas ou mais orações, tá bom? Beleza, Mar. E o período composto, só para você lembrar, ele pode ser composto por subordinação, que é quando eu tenho dependência sintática entre as orações. Então, subordinado, dependência sintática. Dependência sintática entre as orações. E ele pode ser também um período composto por coordenação. É quando não há essa dependência, ou seja, eu tenho uma independência sintática entre as orações, tá bom? Significa, na prática, que quando o período é por subordinação, a oração subordinada exerce função sintática por causa da oração principal. Como assim, Má? Se eu falo assim, ó, quero. Acho que eu já cantei essa música para vocês, né? Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno. Uou! Então, quero oração principal. Que você me aqueça neste inverno, oração subordinada. E aí, o que significa que ela tem função sintática por causa da oração principal? Porque quem quer, quer algo. Então, é verbo transitivo direto. E eu quero o quê? Quero isso. Quero isso. Então, isso é objeto direto, lembra lá? Então, se eu quero que você me aqueça nesse inverno, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Fechou? Fechou, Mar, fechou. Beleza. E a oração coordenada? Ela não tem dependência sintática. Então, significa que uma não depende da outra. Por exemplo, eu falo assim, ó, vim, vi, venci. Aqui eu tenho 3 orações, tá? E essas orações, elas não são relacionadas sintaticamente. Elas são relacionadas só pelo sentido, ou seja, só semanticamente. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. As orações subordinadas se classificam em 3, tá? Orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Nós vamos começar falando das orações subordinadas substantivas. Primeira coisa, olha lá, elas são introduzidas por uma conjunção integrante, sempre. E aí, você consegue substituir a oração toda por isso. Então, quero que você me queira sob a luz do sol. Então, quando ele fala assim, quero que você me queira, olha só, quero isso. Conseguir substituir por isso, então significa que ela é oração subordinada substantiva. Então, quero oração principal, isso, oração subordinada substantiva. Aí, o que eu faço? Depois que eu substituir por isso, eu escrevo bem aqui, ó. Quero isso. Beleza. Então, eu, sujeito oculto.
Quem quer algo. Verbo transitivo direto. Isso é o quê? Objeto direto. Então, essa oração aqui é a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Entendeu? Então, a primeira manha que você tem que lembrar aí das orações subordinadas substantivas é que elas são introduzidas por conjunção integrante. Então, significa que esse que aqui, ele é uma conjunção integrante e que elas podem ser substituídas por isso. Ó, as orações subordinadas substantivas, elas se classificam como oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce função de sujeito. Oração subordinada substantiva predicativa, que exerce função de predicativo. Oração subordinada substantiva objetiva direta, que exerce função de objeto direto. Objetiva indireta, que exerce função de objeto indireto. Completiva nominal, que exerce função de complemento nominal. E apositiva, que exerce função de aposto. Então, eu vou colocar aqui e você vai entender, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui e você vai entender. Vou colocar aqui, ó. Notaram que eles estavam sem uniforme. Tenho certeza de que ele virá. Preciso que você estude. O importante é que vocês aprendam. E é importante que vocês aprendam. Beleza? Beleza, Má. Então vamos lá. Vamos lidar aqui com as orações, tá bom? Então eu vou olhar quantos verbos eu tenho aqui na primeira. Notaram e estavam. Beleza. Então eu vou separar aqui. Notaram, oração principal. Para eu saber se a oração é subordinada, eu vou tentar substituir ela por isso. Notaram isso, se ela é subordinada substantiva. Deu certo? Deu. Então, eu vou escrever aqui, ó. Notaram isso. Se eu substituir por isso, significa que esse que aqui, ele é uma conjunção integrante. Beleza? Beleza. Aí eu venho e faço. Notaram isso? Quem notaram? Não sei. Sujeito indeterminado. Quem nota, nota algo. Verbo transitivo direto. Então, isso é objeto direto. Ah, então essa oração é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não entendi. Vamos fazer outra. Tenho certeza de que ele virá. Então, vamos lá. Quantos verbos eu tenho? Um verbo, dois verbos. Tenho certeza, oração principal. Aí eu quero saber se essa oração aqui ela é subordinada, substantiva. Se ela for substantiva, eu consigo substituir por isso. Então, tenho certeza disso. Ah, consegui. Então, eu já sei que ela é oração subordinada substantiva. Aí eu escrevo aqui, ó. Tenho certeza disso. Disso tá ligado à certeza, né? Então, vamos lá. Tenho eu, sujeito oculto. Quem tem algo. Eu tenho o quê? Certeza, objeto direto. E eu tenho certeza de quê? Disso. Ah, então disso tá completando o nome. Então, é complemento nominal. Ah, então oração subordinada substantiva, completiva nominal. Entendeu? Você sempre faz assim, ó. Nós vamos fazer mais esses três para vocês pegarem a manha. Preciso que você estude um verbo, dois verbos. Separa aqui. Oração principal.
Preciso disso. Então, oração subordinada substantiva. E esse que é conjunção integrante. Beleza. Então, vamos lá. Escrevo aqui, ó. Preciso disso. Quem precisa, precisa de algo. Então, verbo transitivo indireto. E disso é objeto indireto. Então, essa oração é oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O importante é que vocês aprendam. Então, eu tenho e tenho aprendam. Duas orações. Separa aqui. O importante é a oração principal. Que vocês aprendam. Quero saber se é oração subordinada substantiva. O importante é isso. Conseguir substituir, conseguir. Então, já sei que ela é subordinada substantiva. Vou escrever aqui, ó. O importante é isso. Beleza. O importante, o que é isso? O importante. Então, o importante sujeito é verbo de ligação. Então, isso é predicativo do sujeito. Então, oração subordinada substantiva, predicativa. Agora, vamos lá fazer a última. Ó. É importante que vocês aprendam. É um verbo. Aprendam dois verbos. É importante, oração principal. É importante isso. Opa, tá na ordem indireta aí. Vou escrever aqui, ó. Isso na ordem direta. É importante. O que é importante? Isso. Então, isso é sujeito. Logo, essa oração aí é oração subordinada substantiva, subjetiva. Pegou a manha? Eu sei que é chato, nós vamos ter bastantes aulas sobre isso, beleza? Mas é só para você pegar aí como que funciona para você saber se ela é substantiva. Então, vou voltar aqui, dá um printzinho aí, que eu vou voltar lá, beleza? 1, 2, 3 e... Opa! Voltei. Ó, opa! Aí. Então, vamos lá. Você faz o quê? Você substitui a oração por isso, ok? Então, e as orações subordinadas adjetivas, Má? As orações subordinadas adjetivas, aqui para a banca que vai fazer o concurso seus, elas vão exercer função de adjunto adnominal, tá? A gente vai ver aí mais para frente. Até teve um aluno que me perguntou sobre isso, achei muito interessante a pergunta dele lá no Instagram, e aí eu fui dar uma estudada na banca. E para a banca, as orações subordinadas adjetivas vão exercer função de adjunto adnominal. Beleza? Beleza, beleza. Então, vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, primeiro, elas não são introduzidas por conjunção integrante. Elas são introduzidas por pronome relativo. E você consegue substituir o pronome relativo por o qual? Então, olha aí o exemplo. Minha terra tem palmeiras, nas quais canta o sabiá. Consegui substituir por o qual. Esse onde é pronome relativo. Então, onde canta o sabiá é oração subordinada adjetiva restritiva. A oração subordinada adjetiva explicativa é sempre isolada por vírgula. É sempre isolada por vírgula. Já a oração subordinada adjetiva restritiva não possui vírgula, tá bom? Não possui vírgula. Mas, oi, o que é pronome relativo? Vamos lembrar o que é pronome relativo, tá? Só um minutinho. O pronome relativo, o que acontece com ele? Ele sempre substitui um termo antecedente. Por isso que ele é anafórico. Lembra do que é anafórico? Anafórico retoma o que vem antes. E catafórico
é o que vem depois. Aí você vai lembrar lá da catapulta. Então, anafórico retoma o que vem antes. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Marina saiu. Ponto. Ela está cansada. Ela, Marina. Então, tá retomando. Então, anafórico, que vem antes. Agora, catafórico, você vai lembrar da catapulta. Sabe a catapulta que joga? Catapulta? Isso. Catafórico, catapulta é algo que ainda será dito. Então, por exemplo, quando eu falo assim, este é o problema do Brasil, 2 pontos, a corrupção. Então, a corrupção é o problema que eu ainda vou falar. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O pronome relativo sempre tem função anafórica. Segundo, o pronome relativo, tá? Ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Beleza. E lembrando que antes dele vem sempre, né, a preposição de acordo com a regência do nome ou do verbo. Então vamos lá. É um sistema fantástico que rompe barreiras de países, de idiomas, de classes sociais. Então é um sistema fantástico, o qual rompe, tá? Retomando o sistema, pronome relativo, tá bom? Olha lá, além das informações positivas correndo pelas linhas e satélites, a rede, a qual não tem nenhum controle central, parará, parará. Os dois estão com vírgula, então os dois vão ser oração, opa, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Olha a virgulinha aqui. Ó, a virgulinha aqui. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Agora a de baixo não tem, então ela é restritiva. Então, olha lá. Pois agora o presidente Bill Clinton assinou a lei a qual, aí tá sem a virgulinha, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ô, Mar, então é só olhar se tem vírgula ou não? Ó, de primeira análise é. Mas depois você vai ver que tem uma diferença de sentido também entre elas. Vamos lá. Deixa eu ver se esse trem vai funcionar. Tá bom? Vamos lá, então. O pronome relativo, ele introduz sempre uma oração subordinada adjetiva. Então, lembra lá. A oração subordinada substantiva, você substitui a oração toda por isso. Já a oração subordinada adjetiva, você substitui o pronome por o qual. Beleza? As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas têm como função restringir, tá bom? Então, elas não vão ser isoladas por vírgula. Já as orações, olha aí, as árvores que dão frutas são raras lá. Então, que dão frutas está restringindo, não é qualquer árvore, somente as que dão frutas é que são raras lá. Então, as árvores as quais dão frutas. Beleza? Beleza, Mar. Agora vamos lá. As orações adjetivas explicativas, elas trazem, tá? Ou elas vão falar de um indivíduo único, né? De um substantivo único, ou elas vão dar ideia de totalidade. Por exemplo, Deus, que é nosso Pai. Então, aqui a gente entende que só existe um Deus e que esse Deus é nosso Pai. Tá explicando. Elas sempre são isoladas por vírgula. E outra coisa, o homem que é mortal, aqui é mortal, tá? Julga-se eterno. Por quê? Porque todos os homens são mortais, tá bom? Porque todos os homens são mortais. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, o Brasil, que é o país do futebol, perdeu a Copa. Tem que ser obrigatoriamente entre vírgulas. Por quê? Porque só existe um Brasil. Então tem que ser explicativa, não tem como restringir, entendeu?
Então, tem casos em que, como ou tá falando de um substantivo único, ou tá falando de uma característica de todos, por exemplo, o homem, vírgula, que é mortal, porque todo homem é mortal, aí a vírgula é obrigatória, porque ela tem que ser explicativa. Agora, nos outros casos, ela pode ser adjetiva, explicativa ou restritiva, vai depender do sentido, tá bom? Por exemplo, os vinhos, vírgula, que estão abertos, vírgula, serão jogados fora. Aí significa que todos os vinhos estão abertos, porque está entre vírgulas. Então, explicativa ou dá a ideia de totalidade, ou fala de um substantivo único. Beleza? Agora, se eu coloco sem a vírgula, olha lá, os vinhos que estão abertos serão jogados fora, aí somente aqueles que estão abertos. Beleza? Beleza. Então, olha lá, atenção. É importante observar que a presença ou ausência de vírgulas é fundamental para se definir o sentido. Então, olha lá. Os alunos que foram aprovados serão recebidos com festa. Aqui eu tenho o quê? Falta de vírgula. Então, os alunos, os quais foram aprovados, serão recebidos com festa. Agora, olha lá. Quando eu falo assim, sem a vírgula, é oração subordinada adjetiva restritiva. Então, significa que existem alunos que foram aprovados e alunos que foram reprovados. E somente os aprovados é que serão recebidos com festa, tá bom? Agora, tem a virgulinha aqui? Tem. Então, é oração subordinada adjetiva explicativa. Adjetiva explicativa. O que significa que, olha lá, na verdade aqui, todos os alunos foram aprovados e por isso serão recebidos com festa, tá bom? Beleza, Mar, fechou. Então, vamos lá. O pronome relativo, ele deve ser precedido pela preposição que o verbo ou nome pedem, tá bom? Então, a gente vai ter que sempre olhar a regência do verbo ou do nome que vem, né, trazendo esse pronome relativo. Olha lá, este é o livro. Então, quem gosta, gosta de algo. Então, este é o livro de que mais gostei, entendeu? Quem aspira no sentido de cheirar, aspira algo. Então, era ótimo o perfume que aspiravam. Agora, quem assiste, assiste no sentido de ver a algo. Então, o filme ao qual ou a que assistimos. Agora, quem assiste no sentido de dar assistência, assiste a alguém, o doente que o médico, entendeu? Quem obedece, obedece a algo. Então, são regulamentos a que ou aos quais todos devem obedecer. Quem se lembra de algo. Então, havia alguns assuntos de que ou dos quais eu me lembrava. E quem lembra, lembra algo, verbo transitivo direto. Então, havia alguns assuntos que eu lembrava. Legal, né? Eu acho super, super legal isso. Super legal. Mas vamos lá. Isso é só para vocês pegarem a manha. Fechou? Fechou. E as orações subordinadas adverbiais, elas são iniciadas com essas conjunções aqui, ó, quando elas são desenvolvidas. Então, olha lá. Seis são fita puta. Causa, consequência, concessão, condição, conformidade, comparação, final, temporal e proporcional. Seis são fita puta. Má do céu, eu não vou lembrar. Calma, como eu falei, a gente vai fazer muita aula disso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês os exemplos, tá bom?
Bonitinho, bonitinho, você vai olhar. E as coordenadas, eu já falei que elas são independentes. As coordenadas sindéticas possuem conjunção. E as conjunções são essas aqui, ó. 3A, CE. Lembra lá, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Então, 3A, CE. Marina do céu, mas tá passando rápido demais. Calma, essa aula é só para você lembrar o que é período composto. Lembrar que o período composto, ele pode ser por subordinação ou por coordenação. Falamos primeiramente aí da subordinação e eu quero que você entenda a subordinada adjetiva e substantiva. Beleza. Depois a adverbial e a coordenada, nós vamos voltar na próxima aula. Fechou? Fechou, fechou. Desesperei, mas fechou. Não desespera. Vamos então. Desespera aí um pouco porque não passa. Vamos ver se vai passar? Não. Não quer passar. Vamos parar aqui. Vamos voltar aqui. E vamos ver se agora passa. Então, período composto por subordinação. Aí vocês morrendo, tá vendo? Composto por subordinação. Substantivas, substitui por isso. Adjetivas, você substitui por qual. E adverbial, vocês são fita puta, tá? Causal, condicional, todas aquelas lá. E as coordenadas são relações de independência. As sindéticas têm conjunção, aí 3ACE, lembra lá da música do Tim Maia? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. E as coordenadas assindéticas que não possuem conjunção. Beleza? Beleza, Mar. Então, vamos lá. Só para você pegar a manha aí. Só para você pegar a manha aí. Tá quente, tá quente, tá quente. Vamos fazer. Ficou dúvida? Vamos ver. Essa aí já tá com a resposta. Em qual das alternativas o uso do cujos não está de acordo com a norma culta? Então, olha lá. Conheci umas pessoas cujos filhos são jogadores. Então, os filhos da pessoa, cujo, dá ideia de posse. Beleza? Os filhos da pessoa são jogadores. Então, a pessoa cujos filhos, filho dela. Beleza? Bom é o livro cujas páginas há lições de civilidades. Por que esse aqui tá errado, Má? Porque tem que ser assim, ó. Bom é o livro. Nas páginas do livro há lições de civilidade. Então, vai ser assim, ó. Há lições de civilidade nas páginas. Então, do livro, né? Do livro. Então, tinha que ser assim, ó. Bom é o livro em cujas páginas. Entendeu? Em cujas páginas. Entendi, Mar. Vamos mais uma questãozinha aí, ó. Nas frases abaixo, em que configuram pronomes relativos, há um exemplo em que o pronome está mal empregado. Olha, os pronomes relativos são que, quem, onde. Que pode ser para qualquer coisa. Qualquer coisa, pessoa. Quem só pode retomar pessoa. Onde só pode retomar lugar. Cujo só pode se dar a ideia de posse. E o qual ou a qual pode retomar tudo. Beleza? Então, olha lá. Refiro-me a esse aluno, cujo aluno já nos causou muitos problemas. Os homens com quem falamos são competentes. Mostrar-lhe-ei as vasilhas de que me sirvo. São concursos para os quais aparecem muitos candidatos. Olha, e aí você pode ver que fica bem clara a resposta, né? Eu vou até passar aqui para vocês verem. Ai, tá tudo errado. Mas olha lá,
refiro-me a esse aluno. Cujo aluno? Não, ficou estranho. Refiro-me a esse aluno que já nos causou muitos problemas. Agora, quem fala pode falar com alguém. Quem mostra, quem se serve de algo. E o concurso, aparecem muitos candidatos para os concursos. Então, esse daqui é bem fácil, né? A resposta aí, letra A. Beleza? Agora vamos aí para a nossa última. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, estabelecendo o tipo de relação existente entre as orações. Não pudemos sair porque chovia torrencialmente. Não pudemos sair uma vez que. Então isso aqui é a ideia de causa. Toda vez que você conseguir substituir por uma vez que é causa. Chovia torrencialmente, portanto, não pudemos sair. Portanto, você lembra lá que sempre inicia a sua conclusão. E chovia tanto que não pudemos sair. Toda vez que você tiver tanto que, aí você tem a ideia de consequência. Tá bom? Consequência. Então, ficou causa, conclusão e consequência. 1, 2, 3. Letra A de ainda bem. Beleza? Então, olha aí. No verso, tenta chorar e os olhos sente enxutos. Esse E, a gente geralmente pensa no E como soma, não é? Marina saiu e comprou um milkshake. Mas, quando E for igual a mas, ele é adversativo. E ele vai ligar ideias opostas. Ideias opostas. Por exemplo, tenta chorar, mas os olhos sente enxutos. Por quê? Geralmente, quem chora molha os olhos. E aqui os olhos estão enxutos. Então, você tem aí a ideia de adversidade. É só lembrar do adversário. O adversário é o seu oposto. Então, ideias opostas. Beleza? Portanto, nossa resposta aí, letra C. Tenta chorar, mas os olhos sente enxutos.